Gênesis capítulo 38. Judá e Tamar. E por esse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. E ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela, e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de E ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. E depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. E Judá estava em Quisibe quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. E o Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão, e assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. E o Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. E ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. E passando algum tempo, a mulher de Judá morreu. E quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Ira de Adulã foi com ele. E alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate, a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. E em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. E ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. E quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. E ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. E ele disse: você quer ir para a cama comigo? E ela perguntou: quanto é que você me paga? E ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. E Judá perguntou: e o que é que você quer que eu deixe? E ela respondeu: o seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos e ele teve relações com ela, e ela ficou grávida. E Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as roupas de viúva. E mais tarde Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Ira não a encontrou. E ele perguntou aos homens de Enaim se sabia onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. E eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. E passados uns 3 meses foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: traga esta mulher para fora, a fim de ser queimada. E quando a estava tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. E Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. Eu nunca mais teve relações com ela, e na hora
de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. E quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora, e a parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. E depois nasceu outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zerá.